Fala gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje bora falar de Five Nights at Freddy's 2. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, clica na sineta para receber novas notificações, curte, compartilha e dá aquele hypar maroto aqui que ajuda a gente bastante. Na história de FNAF 2, nós temos aqui o Mike tentando lidar com as frustrações e traumas após ali, os acontecimentos do primeiro filme. Ele, a Vanessa e a sua irmãzinha agora tentam ter uma nova vida, entretanto o seu trauma do passado veio para o presente, já que agora uma nova ameaça surge no Freddy's Pizzaria. Essa análise vai ter aqui alguns spoilers bem leves, nada que seja comprometedor para a trama, só para comentar a respeito de algumas participações aqui que já estão no trailer do filme e também no elenco, disponível aí na internet. Bom, Five Nights at Freddy's é, sem dúvidas, um grande sucesso. Mesmo que a crítica especializada tenha dado aí muitas críticas negativas para o primeiro filme, e acredito que vai acontecer também aqui com o segundo, os fãs inegavelmente vão aqui amar a franquia de qualquer forma. E acho que isso é um ponto bem relevante para falar sobre o segundo filme, porque a nostalgia e também aqui o fandom, né, está sendo utilizado de uma forma muito forte dentro do roteiro. A gente tem aqui uma espécie de marvetização do FNAF. E eu vou explicar por quê. A gente tem, por exemplo, diversas aparições aqui de personagens importantes da história do jogo, além de, é claro, também uma espécie de saudação da direção e do roteiro para esses personagens. Cada um deles tem um momento para brilhar e tem aqui uma grande reunião também deles em dado momento. Inclusive, essa questão da marvetização é muito importante justamente pela questão da experiência. O Five Nights at Freddy's, tanto o primeiro quanto o segundo, são filmes de experiência para esse público infanto-juvenil, que deve aí vibrar a cada segundo que algum personagem importante apareça na tela. Dito isto, nós temos aqui uma obra bastante irregular e com problemas bem graves em sua execução. Mas primeiramente falando sobre os pontos positivos, eu acho que o elenco tenta bastante e possui talento. O Josh Hutcherson, por exemplo, é um bom ator, é um cara que faz bons trabalhos, e aqui ele é mais desperdiçado do que deveria. Isso acontece também com o Matthew Lillard, por exemplo, que é um ator competente e que aqui está basicamente aparecendo em cenas de pesadelos e em alucinações dos personagens. O Skeet Ulrich, por exemplo, também tem uma pontinha aqui, nada relevante. Então, assim, são personagens que aparecem em cena e saem sem muito propósito. O brilho está de fato aqui com a personagem da Elizabeth Lale, a Vanessa. Ela é a personagem que mais sofreu nessa transição do primeiro para o segundo filme. Ela é a filha do principal vilão aqui de toda a franquia, o William Afton. Então a Vanessa tem aí traumas profundos que são mais trabalhados nesse segundo filme. Ela sente muita culpa, por exemplo, por conta de ter aí ajudado o pai a matar tantas crianças, raptar tantas crianças aí ao longo do tempo. E aqui ela tem ainda um reforço em relação à história, já que a principal vilã do filme, a Charlotte, era uma amiga de infância da Vanessa. A atriz consegue dar essas camadas que a gente necessita para a personagem e consegue demonstrar todos os sentimentos e emoções que ela está passando naquele momento. Raiva, frustração, medo, insegurança, tudo tá aqui, e a atriz consegue mandar muito bem nesse aspecto. Os demais personagens são todos arquétipos que são até bem irritantes. Como eu falei, o Mike aqui está completamente esvaziado. A história dele se resume a frases soltas e repetitivas, e depois, no terceiro ato, a ser uma conveniência ambulante de roteiro, o que atrapalha bastante a experiência. Sobre o roteiro, o filme ele inicia muito bem, o ritmo dele inclusive é muito bom, ele é um pouco mais lento, tá dando ali a base pra gente entender o que aconteceu, como esses personagens estão, deixando ali tudo no seu lugar certinho. A gente tem aqui o desenvolvimento de cada personagem, a gente tem basicamente aqui 3 protagonistas, e eles vêm sendo desenvolvidos de uma forma muito interessante dentro da trama. Entretanto, após a virada do primeiro para o segundo ato, aí o filme desanda de vez. A gente tem uma aceleração muito grande aqui, diversas decisões aqui, até estapafúrdias do roteiro, mostrando que tem que ser algo até muito abaixo da expectativa em relação à inteligência mesmo de toda a audiência, é algo bem notável aqui.
Por mais que seja um filme infanto-juvenil, as crianças e adolescentes têm e muita capacidade para conseguir identificar bons pontos de roteiro, boas decisões, e eu acho que o filme subestima o público. Nós temos aqui facilitações que são assim surreais. Se vocês verem o filme, vocês vão ver, por exemplo, que tem uma decisão sobre uma máscara ali no terceiro ato, que é uma das coisas mais toscas que eu já vi. Além disso, a gente tem também aqui momentos constrangedores, cenas assim que são surreais, que elas têm um passado na ilha de edição depois, porque, cara, é absurdo. Como eu falei, o filme ele tenta muito mais fazer essa questão assim de uma experiência para o público, para os fãs principalmente que conhecem a história do jogo, que é confusa por si só. Os próprios criadores não sabem muito bem qual é a história original, o que é canon e o que não é, e eu acho que essa dificuldade ficou muito presente aqui no roteiro de FNAF 2. E com um roteiro bagunçado e cheio de problemas, a direção também acaba caindo junto, né? Acho que acaba todo mundo indo para um buraco por conta disso, né? De um roteiro que tem muitos problemas, então a direção acaba também tendo escolhas erradas. Por exemplo, a vilã, a Marionette, ela é muito interessante, tanto na questão de história, por mais simples que ela seja, tem uma história relevante ali e que já funcionou muitas vezes em outros filmes de terror, e visualmente ela é assustadora, ela é genuinamente assustadora. Só que obviamente para agradar o fã, ela acaba sendo meio que escanteada em muitos momentos para a gente ter mais tempo de tela dos animatronics que não são assustadores, né? O filme ele é infanto-juvenil, ele é um terror assim mais soft, então a gente não vai ter momentos de violência gráfica, assim como aconteceu no primeiro filme, é bem clean aqui. Então a gente tem muitos sustinhos, muitos jumpscares, alguns momentos também que acabaram por exemplo, me irritando, que é o caso de robôs de quase 1 tonelada e quase 3 metros de altura, pesados e lentos até. O filme mostra isso em alguns momentos, que eles são tão lentos que dá tempo de fazer muita coisa, né? No terceiro ato, principalmente, esses robôs gigantescos não serem notados por pessoas em um ambiente sem som, por exemplo, ambientes com silêncio, e esses monstrengos gigantes não serem notados por personagens. Isso é uma coisa que me irritou bastante. Eu fui derretendo na cadeira ao longo dessas cenas assim, que são bem constrangedoras. Eu até tenho dificuldade para saber se esse filme é inferior ao primeiro ou se é pelo menos do mesmo nível. Eu não gostei nada do primeiro filme e o segundo também me incomodou bastante. Five Nights at Freddy's não é um tipo de filme que a gente vai esperando, né, um grande momento cinematográfico, mas também acreditava que poderia ter sido melhor, poderia ter uma linha narrativa mais interessante. A gente está vendo aí boas adaptações de games recentemente, com The Last of Us, Silent Hill também, que é uma boa adaptação. A gente teve também recentemente aí Detetive Pikachu e tantos outros filmes que são adaptações de games. Eu acho que aqui poderia ter ido para um caminho diferente, um caminho mais galhofa. Daqui a pouco o filme ainda continua com esse tom muito pesado, ele é muito desregulado de tom em relação ao que ele apresenta. Ele poderia ter caído da galhofa, o que seria muito mais divertido. O filme seria muito mais divertido se fosse na linha da galhofa. Então minha nota para Five Nights at Freddy's 2 é nota 1,5 de 5. Acho que o filme falha bastante, principalmente do segundo ato em diante aqui. O terceiro ato é desastroso. E eu até brinquei aí na minha lista de destaques do ano, que eu ainda não fiz uma lista de piores filmes do ano, nem melhores filmes do ano, de terror principalmente, né? É que eu ia esperar a FNAF chegar para poder fazer as minhas listas, porque eu tinha certeza que ele poderia cair na lista de piores filmes do ano, e se confirma de fato, porque realmente é um filme bem abaixo da crítica. E vocês, têm expectativas? Se você já assistiu, você gostou? Não gostou? Comenta aqui embaixo. Nos siga nas redes, se puder dar aquela forcinha aqui, dá aquele hypar, curtida, comentada, que vai ser sempre muito importante para nós. Confira os links da descrição aqui que tem bastante coisa boa. Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e tchau!